Pessoal, está acabando, mas a gente vai ter a oportunidade de ouvir mais uma vez nosso irmão Samir trazendo a palavra. Eu gostaria de orar por ele, por esse momento aqui. Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente tem essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos e de juntos podemos celebrar, podemos te adorar, podemos te agradecer e estamos aqui prontos para te ouvir mais uma vez, Senhor. Continua falando com a gente, continua falando aos nossos corações e abençoa o nosso irmão Samir nesse desafio agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Paulinho. Gente, eu estou com umas pulseirinhas aqui e eu queria dar de presente. Eu queria dar de presente para todo mundo, mas eu só estou com 3 aqui na minha mão. Então vou fazer perguntas difíceis e quem responder certo vai ganhar uma pulseirinha, tá bom? Primeira pergunta. Quais foram as 3 frases que William Borden escreveu na Bíblia dele? Ixi, ó, deixei a cola aqui, hein? É o que está escrito na pulseirinha, tá, gente? Eu vou jogar uma pro lado de cá. Ah, foi muito perto. Tem que eu vou tentar jogar mais longe. Tá fraco. Não tomei café da manhã hoje. Ih. Desculpa, irmã. O importante não é ganhar a pulseirinha, mas é viver uma vida sem reservas, sem recuar e sem arrependimento. Mas se você quiser a pulseirinha, vai ter gente no final ali, tá bom? Procura o pessoal aí, tá bom? A gente está conversando sobre a vida de Pedro esses dias. Antes de começar a falar desse último momento que a gente vai compartilhar, eu queria apresentar minha família para vocês. Tem aí, não? Minha esposa, Laila, minhas 3 filhinhas, a maior é a Marian, a Sofia e a Jamila. Vou contar rapidinho isso, só para animar os irmãos solteiros e as irmãs solteiras. Nós nos conhecemos no campo, nós nos conhecemos lá. Eu fui para a Ásia e eu morava numa cidade, eu moro nessa mesma cidade até hoje, é no interior de um país, ela morava no país vizinho. Vamos chamar assim por questões de segurança, que eu morava na cidade A e ela morava na cidade B. Em 2 países diferentes, ela é mexicana e enquanto ela estava na cidade B, ela queria muito mudar para o meu país. O chamado dela era para o meu país, mas como a igreja dela só tinha projeto no país que ela estava, ela falou, é melhor eu já ir para lá, ficar perto, do que ficar aqui, quem sabe quando é que eu vou chegar lá. E uma vez ela teve que renovar o visto dela, tinha que sair do país, e ela veio para o meu país. E não para a minha cidade, mas ela veio para o meu país e foi renovar o visto e acabou ficando lá, arranjou um projeto e começou a ouvir falar dos muçulmanos no país e começou a ser tocada. E eu trabalhando com uma etnia que não tem tradução da Bíblia e eu precisava de mais treinamento. Como a gente já falou, eu sou engenheiro e eu fui fazer um mestrado em linguística. E eu acabei indo para o país vizinho estudar linguística e eu fui exatamente para a cidade onde ela morava. Só que quando eu cheguei lá, ela já tinha mudado. E ela foi morar exatamente na cidade onde eu morava. E você sabe como latino é, né? Tinha uma comunidade latina na minha cidade, na cidade dela. Todo mundo falando, você precisa conhecer o tal de Samir. Você precisa conhecer a tal da Laila. Latino está sempre tentando, né? Dá uma de Santo Antônio, né?
Bom, deu férias no meu mestrado, eu falei, eu vou voltar para ver como é que está o projeto, como é que está andando as coisas. E sabe, né? Conheço a tal da Laila, né? Cheguei lá, adivinha, irmãos, era férias. Ela foi visitar o pessoal lá. Mas as férias dela, graças a Deus, eram mais curtas que as minhas. E ela voltou, eu lembro, um domingo, nublado. Eu atravessando a rua, e vem aquela moça linda e fala, olá. Eu falei, finalmente conheci a tal da Laila. Eu lembro no meu coração, naquele momento, falar, obrigado, Senhor. Ela levou mais 5 meses. Muita oração, muito jejum. Mas graças a Deus, estamos aí com 3 filhas. Família é muito importante. Eu não poderia estar fazendo nada do que eu estou fazendo se eu não tivesse o apoio delas. E tem sido uma bênção. Se você é mulher e você tem medo de ir para o mundo muçulmano, porque você acha que mulher solteira não pode ser usada no mundo muçulmano, isso é mentira. Deus está usando mulheres solteiras no mundo muçulmano de forma maravilhosa. Vocês são muito importantes. A gente está orando para que Deus mande mais mulheres solteiras para o mundo muçulmano. E se você está buscando a outra metade da sua laranja, não vacila, talvez esteja lá do outro lado do mundo. Irmãos, vamos falar de Pedro. Vamos falar de Jesus na vida de Pedro. Vamos falar o que Deus fez na vida de Pedro. Se fez com Pedro, pode fazer com a gente, né? Hoje a gente vai falar de um Pedro mais maduro. Escrevendo para a igreja um assunto que é muito importante, que a gente falou muito hoje já. Que é o sofrimento. Ele já mais maduro na fé, ele escreveu para a igreja o seguinte texto. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Gente, é o mesmo Pedro, que quando Jesus falou, eles vão me crucificar, vão me entregar para os gentios, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, chamou Jesus no canto e falou, Jesus, que papo é esse? Papo down. Não é por aí, é melhor não. E Jesus já veio com 2 pés no peito. Arreda-te daqui, Satanás. Ele não tinha entendido que seguir a Jesus era sofrimento. A gente precisa pensar o que significa seguir. Seguir a Jesus não é virar cristão, ir na igreja de domingo e ponto, acabou. Seguir a Jesus não é vir no Vocares, com essa música bonita, com esse ambiente legal e sentir o mover de Deus, e aleluia, e acabou. O que é seguir, gente? Onde ele vai, eu vou atrás. Jesus falou, vem, segue-me. Eles não ficaram pensando o que significa essa palavra, eles foram atrás. Lembra dos filmes? O cara entra no táxi correndo, siga aquele carro. Para onde Jesus foi? Ele foi para a cruz. Você está disposto a seguir a Jesus? Pedro, já maduro, ele escreve para a igreja e fala, sofrer é normal. Se você está querendo seguir a Jesus para ter uma vida boa, para ganhar bênçãos, para ter novas aventuras, não se engane, meu irmão. Você que veio aqui à frente ontem,
O jogo só está começando e vai ter muito sofrimento na tua vida. A ferramenta que Deus escolheu para levar a salvação para os povos é o sofrimento do povo dele. E isso é normal. Sofrer é normal. Todo mundo sofre. C.S. Lewis fala que todos sofrem, mas algumas pessoas desperdiçam o seu sofrimento, enquanto outras crescem com ele. Sofrer é normal. Um amigo meu trabalhou num lugar muito complicado entre os muçulmanos e o governo, ele trabalhava com uma minoria étnica e o governo oprimia muito, teve genocídio no meio do povo dele, e ele tinha uma ONG, e o povo inclusive chegou a pedir para ele escrever a carta para a ONU representando o povo dele, pedindo a independência do país. E ele era o diretor de uma ONG internacional, e certa vez, da noite para o dia, o Exército Nacional entrou na cidade e começou o conflito ali, e colocaram um preço na cabeça dos diretores de ONG internacionais. E o meu amigo, diretor de ONG internacional, ele conseguiu fugir por um milagre. Naquela época já tinha um embrião de uma igreja, já tinha um grupinho que estava se reunindo em nome de Jesus ali naquele lugar, apesar das dificuldades, um povo que estava estudando a Bíblia, mas não sabia muito bem o que estava acontecendo, não entendia muito bem a palavra ainda. E quando ele chegou, ele fugiu do país, como todos os estrangeiros e boa parte dos locais, ele fugiu para uma outra cidade, na fronteira, onde não estava a situação tão complicada como na cidade dele. E ele chegou lá, estava são e salvo com os filhos, com a esposa. E ele foi fazer o devocional dele, caiu em João 10, e a palavra falava: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele olhou para aquele texto, e ele pensou, e ele lembrou da igrejinha, o embrião que estava surgindo no meio daquele povo, e ele falou: eu vou ser um bom pastor para esse povo ou não? Eu fugi. Deus quer que eu volte. E ele foi falar com a esposa. Deus me falou isso aqui hoje, está aqui o texto. Só que eu não posso ir sozinho, não posso ir sem a sua permissão, sem o seu apoio. E a esposa falou: fala para eu ir junto, morrer com você, mas não pede para eu escolher ficar viúva. Ele falou: vai orar. Vê o que Deus te fala. E ela foi orar e Deus foi ministrando no coração dela. E ela voltou falando: eu entendo que é a vontade de Deus, é isso que a gente tem que fazer pelo nosso povo, é isso que Ele está mandando, vai. E eles combinaram: se em 2 dias eu não voltar, você foge. E ele voltou e no caminho tinha um trânsito terrível em direção à fuga, em direção ao outro país vizinho. E ele era o único carro voltando na direção da guerra. E ele conta que o pessoal no caminho falando: você está indo para o lado errado, é para lá. E ele chegou por um milagre. Ele encontrou com os irmãos, encorajou os irmãos, colocou líderes ali, colocou os irmãos num lugar onde eles estariam seguros nos próximos meses. E ele conseguiu fugir. Irmãos, nesse lugar, a igreja já tem mais de 1000 pessoas hoje. E um dos líderes hoje, anos mais tarde, conversando com esse meu amigo, falou: a minha experiência com Cristo, eu estava estudando a Bíblia, estava entendendo, mas eu realmente entendi quem era Jesus aquele dia que eu vi você entrando pela porta. Quando eu vi você voltando, eu vi que você não tinha nos abandonado, eu entendi o que era Jesus, quem era Jesus e o sacrifício que Jesus fez por nós. E foi esse líder que nasceu num contexto entendendo, nasceu com esse DNA, sabendo que viver por Cristo é sofrer, é pagar o preço. Esse mesmo líder, quando entendeu que era
função deles, pregar o evangelho para todas as pessoas, lotou a caminhonete de folhetos e foi para a vila mais perigosa da região, famosa por matar missionários, e passou o fim de semana distribuindo folhetos lá, e hoje tem igreja nessa vila. Esse mesmo irmão, quando a Bíblia ficou pronta, mesmo num contexto de grande perseguição, encheu o carro de Bíblias e foi para o parlamento do país entregar uma cópia para cada um dos parlamentares. E essa igreja está crescendo. Não sem sofrimento. Sofrer é normal. Não só é normal, porque Pedro ainda fala uma coisa mais louca ainda. Alegrem-se. Alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Sofrer por Cristo não só é normal, é um privilégio. Paulo fala o seguinte em Colossenses 1:24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e eu completo no meu corpo os sofrimentos, as aflições de Cristo. Já pensou, irmãos? Se não fosse Paulo dizendo, ia beirar a heresia, né? A gente tem que entender bem o que ele quer dizer aqui. Ele não está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. E esse sacrifício é o que salva. E que vai levar gente de todas as tribos, povos e nações. E o que falta dessas aflições de Cristo? O que falta é simples. Essa mensagem, essa notícia não chegou em muitos lugares do mundo ainda. E é o nosso privilégio completar o sacrifício de Jesus na cruz, levando essa mensagem até os povos, para que eles conheçam esse sacrifício que é suficiente para a salvação deles. É um privilégio nosso poder sofrer por Cristo. Numa região também de conflito étnico, Deus tocou no coração de uma igreja que era oprimida e falou para eles: agora vocês vão pregar para os seus opressores. E eles lutaram contra isso um tempo, e bem nessa época estourou uma guerra, e foi refugiado para todos os países, e esse país, a cidade deles, recebeu 400 mil refugiados. E os refugiados eram da etnia que oprimia eles. E agora eles eram os oprimidos. E Deus estava falando: chegou a vez de você amar a eles. E eles chegaram, foram ao acampamento dos refugiados. Os dois originalmente eram muçulmanos, as duas etnias. E eles foram levar cobertores, ajuda humanitária para o pessoal no acampamento. E eles chegaram numa tenda, uma família morava ali, e a mãe, a dona da casa, ela foi conversar com eles, e ela falou para eles: eu tive uma visão, que eu acho que é de Allah. Ele escreveu em árabe: você deve seguir, e tinha uma última palavra que eu não sei o que significa, Jesus. Você deve seguir a Jesus. Você já ouviu falar desse Jesus? É um partido político? É alguma ideologia? Eu acho que Allah quer que eu siga. E quando ele começou a contar quem era Jesus, ela falou: esse não. E isso eu não vou seguir. Eu não posso. Eu sou muçulmana. Resumindo a história, ela assistiu o filme de Jesus, Deus tocou no coração dela, Deus continuou falando com ela, ela se converteu de um jeito e começou a pregar no meio do acampamento, e as pessoas começaram a se converter. Em questão de semanas, ela tinha 6 grupos de estudo bíblico rolando. E o marido dela começou a ficar preocupado e falou: se você continuar assim, a gente vai acabar
decapitado. E ela respondeu: você lembra quando a gente estava fugindo do ISIS? Você lembra que a gente estava andando a pé, correndo, e o ISIS estava vindo atrás? E veio um homem com um caminhão branco, e ele parou para nós. E a gente subiu no caminhão. Se ele não tivesse parado, vocês estariam mortos, eu teria sido vendida como escrava sexual, as nossas filhas também, mas ele parou e nos salvou. Hoje nós temos o caminhão branco, hoje nós somos os motoristas, e se a gente não parar, eles vão morrer. Nós somos a esperança deles, e que privilégio a gente poder trazer a salvação para o nosso povo. Já são mais de 1.500 batizados nessa região. Sofrer por Jesus é um privilégio. Mas eu quero dizer para vocês que não é qualquer tipo de sofrimento. Não somos masoquistas. A gente não vai para o campo porque a gente quer uma aventura, porque a gente quer sofrer, porque a gente quer passar frio, porque a gente quer passar medo, que a gente quer passar adrenalina, que a gente quer... A gente vai para a glória de Deus. A gente vai porque as pessoas não conhecem a Jesus. A gente vai porque precisa. Se eu puder evitar o sofrimento, eu evito. Mas se eu tiver que sofrer, eu não vou fugir. Tem gente que fala: nossa, Samir, que bonito. Você sacrificou tudo para ir lá do outro lado do mundo. Você abandonou tudo. Para começar, gente, eu não abandonei nada. Eu não abandonei nada porque eu não tinha nada. E eu não tinha nada porque eu abandonei tudo quando eu comecei a seguir a Jesus. Jesus fala: se você não deixar pai, mãe, casa, carreira, tudo por mim, você não é digno de mim. Ele não fala: você não é digno de ser missionário, você não é digno de ir para a janela 1040, onde quer que seja. Ele fala: você não é digno de me seguir. Se você ainda não abandonou tudo por Jesus, você não é digno de Jesus. O que eu quero dizer com isso? A sua faculdade é dele, a sua carreira é dele, a sua família é dele, os seus sonhos são dele. Senão você não é digno dele. Vocês ouviram o testemunho do Caleb ontem, TCC. O que você vai escrever no seu TCC? O meu TCC foi elaboração de diretrizes estratégicas para uma organização do terceiro setor. A gente fez o planejamento estratégico de uma agência missionária. E na USP passou com louvor também. Como você vai usar a sua carreira? Eu quero dizer para vocês, a caminhada é de sofrimento, mas vale a pena. Tudo que a gente faz por Jesus vale a pena. Tudo que a gente faz para a glória de Deus vale a pena. O resto é desperdício. O resto passa. E eu quero que você grave muito bem isso que eu estou falando. Porque se você veio aqui ontem, aqui na frente, se você quer seguir a sua vocação, se você quer seguir a Jesus, vai ser difícil. É muito difícil. E você vai encontrar 1001 razões para desistir, para olhar para trás. Se é por amor aos povos, você vai chegar lá e descobrir que eles não são tão amáveis assim. Se é por qualquer outra razão, essa razão passa. A única coisa que vale a pena é a glória de Deus. Olhe para a glória de Deus. Vocês lembram do jardim de infância que eu contei no primeiro dia? Que eles chegaram, moraram numa casa ruinzinha, que agora os muçulmanos estão defendendo eles. Nem tudo são um mar de rosas. Eles chegaram na casa, não tinha aquecimento. Nossa região chega a 25 abaixo de zero. Os filhos deles começaram a ficar doentes.
Eles têm 3 filhos. No meu país isso é uma aberração, mas os filhos deles, as crianças locais, não tomam vacina. E ficam doentes e passavam os vírus para os filhos deles. Começaram a ficar doentes seguidas vezes. E uma vez, o filho maior deles, 7 anos de idade, teve cachumba. Cachumba é uma doença chata, né? Mas se você cuidar bem, se não tiver nenhuma complicação, uma semana passa, para o resto da vida você não vai ter. Mas se tiver alguma complicação, a cachumba pode ir para outros lugares do corpo. E o pior que pode acontecer é a cachumba subir para o cérebro. E gerar uma encefalite. Encefalite é uma inflamação no cérebro. Uma infecção no cérebro. E foi isso que aconteceu com o filho dele. Ele teve encefalite cerebral. Encefalite é cerebral sempre. Quem tem encefalite pode ter epilepsia, pode perder capacidade motora, tem vários tipos de sequela, inclusive a criança pode morrer. E a gente estava bastante preocupado no hospital, orando por ele, pensando em várias formas de ajudá-lo, ligamos para médicos estrangeiros, e no meio dessa confusão toda, um dia ele liga para mim e fala, a gente pensou melhor, a gente vai mudar para outra região. A gente não vai ficar lá naquela casa que a gente está morando mais. E ele começou a explicar que as crianças estão ficando muito doentes, que eles acham que é a responsabilidade deles como pai fazer isso, proteger os filhos. A minha vontade naquele momento era falar, tá certo, vai fundo, protege essas crianças. Mas eu sabia que essa não era a resposta certa. E eu tive que falar com temor e tremor. Você tem certeza disso que Deus quer de você? Porque se você está mudando pela segurança dos seus filhos e não para a glória de Deus, você está mudando pelo motivo errado. A segurança não é o bairro, não é o país, a segurança é Deus. Se você está mudando por causa da saúde dos filhos, você está mudando errado, porque a saúde vem de Deus. Entenda onde Ele quer você. Discutiu bastante, ele não entendeu, falou, eu vou voltar para cá, mas eu acho que a gente não está falando a mesma língua, a gente não está no mesmo de pai, se nem isso eu faço pelos para casa e começou a orar, perguntou para ele, qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual a herança que você quer deixar para os seus filhos? Tem gente que deixa não, tem gente que deixa. E você? A herança que você quer deixar para os seus filhos? Respondeu, eu quero a tua glória. Mas você acha que você tem o direito de escolher como filho? Quem escolhe como eu vou ser glorificado sou eu. E se eu quiser ser glorificado através do seu filho, levando ele agora? E se eu quiser ser glorificado através do seu filho, ele tendo problemas para o resto da vida? Você está disposto a me glorificar de verdade? Você está disposto a deixar minha glória para o seu filho? E ele entendeu o que Deus estava falando. E ele, em lágrimas, entregou o filho nas mãos de Deus mais uma vez. E Deus falou mais. Sabe esse sentimento que você está tendo agora? Essa urgência. Você não está dormindo. Você não está comendo. Se você ouve falar de um médico, você liga para ele, você faz de tudo para que seu filho seja salvo. Você tem essa mesma urgência pelos muçulmanos ao seu redor? A doença do seu filho é física, a doença deles é espiritual. Eu os amo e o meu coração por eles tem essa urgência que você tem pela cura do seu filho. Eu não preciso contar o resto da história, né, irmãos?
uma coisa sim eu tenho que dizer. O filho dele foi curado. Não tem sequela nenhuma. E o evangelho continua sendo pregado. Vidas estão sendo transformadas. E os filhos dele estão conhecendo a glória de Deus. E eles não vão se esquecer disso. Sofra pelo motivo certo. Vocês sabem que o sofrimento faz parte da vida. Você não tem como escapar do sofrimento. A nossa geração sofre demais. E a gente está vendo pessoas se suicidando, está vendo pessoas vivendo em depressão, sofrendo por uma vida sem motivo, por uma vida sem propósitos. Eu quero convidar você a sofrer, mas sofrer pelo motivo certo, sofrer pela glória de Deus. Irmãos, se 1/3, se 1/10 de vocês tomar essas palavras que Deus compartilhou com a gente esses últimos 3 dias e colocar isso em prática, a gente vai virar esse mundo de cabeça para baixo. A gente vai causar uma revolução. A gente vai ver a tarefa terminada nos nossos dias. A gente vai ver que não existe mais povos que nunca ouviram falar de Jesus. A realidade de povos não alcançados, que não têm acesso nenhum ao Evangelho, vai ser coisa do passado. Martin Luther King falava: se você não tem uma causa pela qual morrer, você não tem motivo para viver. Sofrer é normal. Sofrer é uma honra. Quando a gente sofre pelo motivo certo, que é a glória de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos, porque não somos dignos de sofrer por Ti. Mas o Senhor nos permite ser participantes, coparticipantes do sacrifício de Jesus. O Senhor nos permite, em nossa carne, completar as aflições de Cristo. Glórias ao Teu santo nome, ó Pai. Ó Pai, eu quero dizer que nós estamos dispostos, ó Pai, dispostos a sofrer, para que o mundo possa Te conhecer. Senhor, Te pedimos, ó Pai, convence, Senhor. Mostra, Pai, como que o Senhor quer que a gente sofra por Ti. Como que o Senhor quer que a gente morra por Ti, para que muitos povos possam ter vida. E que o Seu nome seja glorificado, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.